Caríssimos irmãos e irmãs, o canal Vanguarda Espírita, ele traz assuntos sobre religião, assuntos essencialmente espíritas, doutrinários, mas ele traz também assuntos relativos à nossa vida dentro da ótica do Espiritismo, como é este assunto que nós vamos conversar hoje. Vida na Terra. A nossa vida aqui na Terra, ela é permeada de muitas dificuldades, momentos de alegria, muito trabalho e também não estamos sós, e isso é importante considerarmos nesta nossa conversa. Por quê? Porque muitos se sentem sós. E a solidão, como já falamos num vídeo aqui no nosso canal, ela nos aparta da sociedade, colocando na nossa mente espiritual problemas que muitas vezes se tornam insolúveis para a nossa vida. E vivendo aqui na Terra, nós temos várias considerações do nosso dia a dia. Por exemplo, o engano de considerar-se invencível, superior a tudo e a todos, provando o desconhecimento da fragilidade da vida e da brevidade do conjunto que é, na verdade, tudo aquilo que nós temos, a estrutura da nossa vida, que inclui o nosso corpo, não é? Vai facultando um prazer mentiroso no dia a dia, que vai despertar o espírito, o ser humano, em algum momento, sob grande sofrimento. E isso nós precisamos atentar, prestar muita atenção realmente, para que não venhamos a nos enganar com aquilo que é a própria vida, essa brevidade do conjunto, como estamos colocando, dessa estrutura que muitas vezes montamos, levamos uma vida inteira trabalhando, estudando e trabalhando sem parar, e de repente você se descobre próximo do seu falecimento, próximo da morte, e a morte vem com toda a força, levando você, que não teve tempo absolutamente de provar na vida aquilo que você precisava ter provado. E sabemos também que ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida. Que conjunturas são essas? As conjunturas às quais nós nos submetemos quando viemos para cá. São as situações que permitem que estejamos encarnados. Não estamos encarnados aqui nesse planeta apenas por estarmos aqui a passeio. Nós temos aqui algo a cumprir, todos nós, cada um à sua maneira, dependendo do seu estado evolutivo. Então não podemos nos enganar a respeito daquilo que seja o nosso dia a dia, do que seja a vida realmente, não é? E da brevidade dela principalmente. Essa maioria dos sofrimentos, a maioria dos sofrimentos, ele decorre da forma incorreta, porque a vida, da maneira como a vida é encarada. Quando você não atenta, não presta atenção o porquê é que você vive, ou não vai descobrir, não é? Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, ou uma doutrina espiritual, para aqueles que vivem mais o dia a dia, o terra a terra, como se costuma dizer, este aí, ele tem uma maneira muito particular de enxergar a vida. Ele não se preocupa muito com as coisas e vai aos tropeços. Hoje está bom, amanhã pode ser que esteja mais ou menos, e seja o que Deus quiser e o que Deus manda, e assim ele vai parecendo um trator pela vida, sem ter o sabor da existência, sem entender por que está vivendo, sem entender quem são as pessoas que convivem com ele, e tendo uma condição evolutiva extremamente pequena durante o tempo que ele vai permanecer aqui. Um atraso espiritual
muito significativo. E nós sabemos que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Aquelas oportunidades que nós temos que prestar atenção. E não temos que prestar atenção nos insucessos, aquilo que não foi um sucesso, que passou e que não deu certo, que ocorreram lá no passado. Isto aí não é aquilo que deve nos mover. Por quê? Porque aquele que vai cedendo ante ao obstáculo, que desiste diante da dificuldade, ele já perdeu a batalha, sem ter enfrentado esta batalha. Por quê? Porque demonstra uma fraqueza que talvez nem seja própria dele, não é? São fraquezas que ocorrem momentaneamente e que a pessoa não reflete depois se ela pode voltar atrás naquele pensamento e encarar aquele fato novo de novo e não ter medo, ir em frente. Isso é muito importante. Por quê? Porque não raro esse obstáculo, esta dificuldade são mais aparentes do que reais, mais ameaçadoras do que impeditivas. Você vê um obstáculo à sua frente e aquilo não lhe deixa bem, não lhe deixa confortável, mas são, como dissemos, obstáculos muitas vezes, na maioria das vezes, mais ameaçadores. Você vê um monstro na sua frente e esse monstro não existe. O que existe é você ter a possibilidade de encarar. E vai lá e encare esta dificuldade, este problema, não é? Se isto não ocorrer, você não vai saber das suas potencialidades. E muitas vezes você ultrapassa esses obstáculos com muita facilidade. E problemas, nós só podemos avaliar problemas após o enfrentamento. Depois que nós enfrentamos as dificuldades, sejam do tamanho que forem, nós vamos avaliar este enfrentamento e ver o quê? Que cada vitória que nós conseguimos se torna um aprimoramento da forma de vencer. E cada derrota, porque pode acontecer, vai ensinar a maneira como não se deve tentar este tipo de luta. Então é muito importante que você, ao ver uma dificuldade, um obstáculo grande, não desista, vá em frente. E essa conquista, depois que você conquista, depois que você ultrapassa esse obstáculo, ela é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecer, sem esmorecer, sem deixar você ficar estagnado, entristecido por algum tipo de problema que não deu certo, mas você foi lá e deu certo, conquistou e insistiu. E entendemos também que isso pode acontecer a cada pequeno ou grande sucesso ou um pequeno e grande insucesso. O objetivo deve ser sempre conquistado. Nós devemos entender que se existe um objetivo, esse objetivo deve ser conquistado. Nós precisamos partir para a luta. Não podemos desviar dos objetivos porque eles são ameaçadores. Não, nós precisamos ir em frente e buscar a solução. Quando nós buscamos a solução para esses objetivos, por mais difíceis que eles possam parecer, não é? Esses monstros, entre aspas, que querem dominar a nossa vida e de repente nós nos sentimos muito maiores do que isto. Descobrimos, como eu falei, as potencialidades que nós temos dentro de nós e que muitas vezes não sabemos. Nós precisamos sempre de coragem, esforço contínuo, tudo isso é indispensável. Tudo é importante na vida, tudo. Os pequenos atos que nós aqui realizamos são preparatórios sempre dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas, as grandes realizações. Todas estas grandes realizações começam nas pequenas realizações, em você testar a sua potencialidade, em você
não desistir e você não ter medo do problema que possa estar se apresentando, que você acha que é um problema e muitas vezes é uma grande solução. E nós, considerando-se a brevidade de tudo, como dissemos, em um mundo que está em constantes alterações, o apego por qualquer coisa representa uma ilusão para reter a marcha dos acontecimentos. Quando você se apega às coisas do dia a dia, quando você se apega a matérias, claro, nós somos apegados à matéria porque ainda estamos num estágio evolutivo que infelizmente não conseguimos nos desligar desta maneira, não é? Mas nós precisamos entender que sempre que essas ilusões ocorrem, temos problemas para deter e detém a marcha da nossa vida, dos acontecimentos necessários. Sempre vai impossibilitar a realidade, o surgimento da realidade. Então, quando você se detém numa ilusão, em algo que não vai acontecer realmente, porque não está ao seu alcance, quando você se detém com esta ilusão, você está sujeito a ter o insucesso, obviamente, a solidão e, claro, não vai haver o surgimento da realidade que você quer. Muitas vezes será necessário parar, refletir, recuar para renovar as forças. Quando as dificuldades estão muito grandes, esse é um caminho. Para, reflete, olha, reanalisa aquilo que está acontecendo para você ter forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados expressivos e permanentes depois. Queridos irmãos, este texto inspirado em frases de Joana de Ângeles, esperamos que tenham gostado. E com a certeza do dever cumprido, muito obrigado a todos.